Miller, tu sabe o que é uma bacia? Essa aqui? Não, aquela ali, ó. Qual? Tá, mas o que é uma bacia hidrográfica? Então, bacias hidrográficas são os recortes da superfície terrestre delimitadas por áreas altas em volta dos cursos d'água, morros e colinas, que são divisores de água, drenada por um rio principal e seus afluentes, que são as partes mais baixas do relevo, o tal vegle. E é interessante notar que uma bacia hidrográfica é um sistema aquático, mas também é um sistema terrestre, que é definido e composto geograficamente por sistemas físicos, biológicos, econômicos e sociais. Então tem uma grande diversidade de ambientes no qual se desenvolvem várias diferentes atividades econômicas, que influenciam diretamente na vegetação, nos solos, na topografia, nos corpos d'água e em toda a biodiversidade presente. Então é interessante que essa unidade geográfica tem naquele rio o formador, o ponto principal para onde todas as atividades que se desenvolvem ali ao redor são realmente desenvolvidas. Tá, e de quem era a próxima fala mesmo? Era do Danilo, mas onde é que tá ele? Para entender mais sobre isso, a gente foi do nascente até a foz do Rio Araranguá. Até porque bacias hidrográficas não são só a bacia amazônica ou a bacia do Rio São Francisco, que são as mais conhecidas, mas são as bacias que também estão perto da gente. Especialmente no sul de Santa Catarina, a gente tem a bacia do Rio Araranguá, que a gente encontra dois ambientes que são muito diferentes, mas são fundamentais para a biodiversidade da nossa região. Então nós, do IFSC, percorremos todo o caminho, saindo do nosso campus, desde a nascente até a foz dessa bacia, buscando entender, nas disciplinas de Geografia e Biologia, quais que são os desdobramentos dessa bacia nas questões geológicas, econômicas, sociais e até na questão da biodiversidade. A nascente dessa bacia fica lá em Treviso, no Instituto Aloata, numa floresta conhecida como Ombrófila densa submontana, perto da Serra Geral. Quando vemos o Rio Araranguá, desde a nascente, na Cachoeira em Treviso, até a foz no Morro dos Conventos, percebemos como as características do relevo influenciam o comportamento do rio. No alto curso, ele está em áreas íngremes e sofre bastante erosão, desgastando o solo e carregando muitos sedimentos. O barulho da água é alto e o curso forte e veloz. No médio curso, isso se torna mais moderado. A velocidade é um pouco mais lenta e o transporte desse material já é um pouco mais tranquilo. E no baixo curso, próximo ao litoral, o rio deposita os sedimentos, formando várias áreas de acumulação, como planícies fluviais e margens mais largas. O barulho já é quase irreparável e o rio parece estar parado. E a foz desse rio fica na restinga da praia do Morro dos Conventos, em Araranguá. Esses ambientes formam um conjunto de paisagens que determinam quais espécies conseguem sobreviver, se reproduzir e permanecer ao longo do tempo na região em que vivemos. Além disso, o rio influencia em diversos aspectos da região, como as chuvas, o clima, as cidades e etc. O rio Araranguá é formado pela confluência dos rios Mãe Luzia e Itoupava. Percorre diferentes relevos e finalmente deságua em Morro dos Conventos, onde vimos sua foz. Essas variações ao longo do percurso influenciam diretamente os habitats que se formam ao redor e, consequentemente, as espécies que podem ocupar esse espaço. No alto da Serra Geral, a Mata Atlântica é densa, úmida e rica em espécies vegetais. Árvores altas num subbosque sombreado, muitas bromélias e samambaias, que formam um ambiente mais complexo, onde a umidade é constante e a temperatura é mais estável. Essa vegetação preservada garante alimento, esconderijo e microhabitats essenciais para mamíferos como bugios, diversas espécies de morcegos, tatus, lontras, gatos do mato e até mesmo pumas que já foram avistados na região. A continuidade da floresta permite que essas espécies circulem, encontrem parceiros, se reproduzam e mantenham um fluxo genético saudável. Locais de grande área preservada, como o Instituto Aloata e a Reserva Biológica Estadual do Aguaí ali perto, são ideias para isso. Já na restinga do Morro dos Conventos, a paisagem muda completamente. A vegetação passa a ser mais baixa, adaptada a ventos fortes, ao sal, calor e a areia solta. São comuns na restinga gramíneas, arbustos resistentes,
cactos e bromélias terrestres. Apesar de parecer uma paisagem simples, essa vegetação é essencial para a fixação de dunas, impedir a erosão e criar abrigo para pequenos mamíferos como guaxinins, mãos peladas, roedores, tatus e morcegos, além de aves costeiras e répteis. Estas espécies só permanecem nesse ambiente porque estão adaptadas às condições extremas da restinga e porque dependem da vegetação para se esconder, se alimentar e se reproduzir. Na bacia do rio Araranguá, a paisagem ao longo do percurso determina diretamente quais espécies conseguem permanecer ali. Nas áreas de mata bem conservada da alta bacia, a presença de corredores naturais e vegetação contínua permite que animais circulem, que polinizadores atuem e que as plantas mantenham trocas genéticas constantemente. Porém, à medida que o rio desce em direção às zonas agrícolas, áreas de mineração e a exploração urbana criam fragmentos florestais isolados. Isso prejudica o deslocamento da fauna entre áreas verdes, reduz as oportunidades de acasalamento e aumenta a endogamia. A flora também sofre porque a diminuição no número de polinizadores e dispersores que antes percorriam todo o vale diminui a produção de sementes e frutos. Assim, o fluxo genético diminui ao longo da bacia, interrompendo a troca de genes entre as populações que vivem na nascente e as que se encontram no médio e baixo curso. Com o tempo, a biodiversidade da bacia como um todo se reduz, e ecossistemas como as matas ciliares e as áreas úmidas, próximas à foz, perdem estabilidade, ficando mais vulneráveis à erosão, assoreamento, perda de espécies e desequilíbrios ecológicos. Desse modo, a fragmentação e a degradação ao longo da bacia do rio Araranguá impactam diretamente a presença ou a ausência de espécies, e enfraquecem a saúde ambiental, desde a nascente até o oceano. Assim, quando observamos a Mata Atlântica Serrana, a restinga litorânea e o próprio rio Araranguá, percebemos que todos esses elementos estão conectados. O rio é fundamental para garantir a permanência da fauna, da flora e o equilíbrio natural do sul de Santa Catarina. Quanto mais íntegros forem esses ambientes, maior será a capacidade da região de manter suas espécies e seus ecossistemas funcionando Então, ao longo do tempo. Davi, durante a viagem, assim, o que mais te interessou no ponto de vista de geografia? Cara, de geografia, as rochas que encontramos durante o percurso do rio foi algo que me interessou bastante, principalmente a transformação delas por conta da correnteza e da erosão. Cachoeira. Os tipos de rochas presentes no local. Foi a cachoeira, porque ela era alta. Eu não achei que ia ser tão alta quanto ela era bem alta. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi como a foz do rio era parada, assim, tipo, nem parecia que a água estava em movimento lá. E eu achei isso muito interessante. E da parte de biologia, da biodiversidade, o que foi? A grande biodiversidade de insetos que encontramos no caminho, uma experiência específica minha, enquanto eu estava caminhando, achei uma pequena lagarta de um inseto que viraria uma borboleta. Achei aquilo lindo durante meu percurso. Cachoeira. A presença de um puma. A gente viu um puma? Não. Eu gostei do urubu que a gente viu em cima do Morro dos Conventos, que eu achei bem legal. Que ele passou bem pertinho, assim. As samambaias, porque elas são legais e porque eu tenho uma em casa. Então, a importância Então, a importância dessas viagens é importante a gente ter essas viagens de estudos para que a gente tenha uma nova visão daquilo que a gente está estudando. Quando estamos aprendendo numa sala de aula, apenas escrevendo letras no papel, a gente não consegue entender a magnitude daquilo que a gente está estudando. Quando a gente tem uma viagem dessa de estudos, a gente consegue visualizar de uma forma melhor aquilo que o professor está tentando apresentar para a gente.